Firmeza, muito bom. Vocês já conseguem abrir os vossos microfones. Acho que o Flávio não estou ouvindo. Opa, agora Ó, tá o Roberto ouvindo. ouvi, agora estou ouvindo. E muito Perfeito, bem. então. Boa É tarde, isso pessoal, aí. tudo O bem? Flávio já é figurinha conhecida da casa, muito bem-vindo. O Roberto também. Flávio, o palco é seu. Eu volto daqui 50 minutos para o Kahoot, a galera está ansiosa. Boa apresentação, Perfeito, cara. Falou. obrigado. Bom, antes da gente começar aqui a apresentação em si, só me apresentando, né? Como já foi dito aqui, já sou figurinha repetida, acho que já vim para uns 2, 3 DevOps, me corrija se eu estiver errado. Meu nome é Flávio Gussi, sou engenheiro de pré-vendas na Suzy aqui em torno de 2 anos e meio, né? Então, trabalhando com Kubernetes, com Linux aqui. Diga de passagem, eu tenho um azul também, então sinto inveja, mas eu não tenho o boné que você tem, então tá empatado aí. Ô, louco, a minha tá guardada, não é igual essa, mas tá valendo. E também estou aqui com Roberto, se apresente. Olha, eu não sei se sou só eu, mas eu não tô te ouvindo, Roberto. Agora tá. Aí. Bom dia, pessoal. Eu sou o Roberto Menezes. Eu sou engenheiro de vendas na Suzy também. Eu entrei ano passado no time do Flávio e eu vim da área técnica, né? Então, background bem técnico. Fui consultor nos últimos 12 anos e agora estou na pré-venda e a gente tem um conteúdo bem legal para trazer para vocês hoje. Então, manda bala. Diga-se de passagem, o Roberto tá há menos tempo que eu aqui na Suzy, mas ele é praticamente meu professor, então estão em boas mãos. Legal. Vamos lá, então? Vamos falar um pouquinho sobre DevOps, Flávio? Então vamos, não só DevOps como Kubernetes, né? Então, acho que a maioria dos DevOps Heroes que a gente vem aqui, DevOps Experience, a gente sempre traz o assunto de Kubernetes, porque, querendo ou não, hoje é um assunto que está explodindo no mundo todo, né? E aí, Beleza. ou você acompanha, ou você fica defasado. Você compartilha a tela aí, Roberto? Acho que a apresentação está contigo. Ah, perfeito. Então, deixa eu abrir aqui. Mas então a gente sempre traz o assunto de Kubernetes, porque hoje em dia, vamos dizer que o Brasil está um pouco atrasado no Kubernetes, mas viu que, cara, de pouco em pouco o mundo vai ter que seguir nesse rumo, exatamente porque o Kubernetes traz milhares de benefícios e a gente vai citar alguns deles. E qual seria o foco dessa apresentação, né? A gente teve uma ideia de, por exemplo, como simplificar o Kubernetes. Então, como você ter aquele primeiro contato, como você conseguir trabalhar ali com aquela ideia de fazer um deploy da sua aplicação sem conhecer o Kubernetes, e aí também a gente vai trazer já um queridinho aí da comunidade, que é o Rancher, como uma maneira de você ter uma interface gráfica para mexer no Kubernetes, né? Então, você tendo essa interface, facilita você trabalhar com essa solução e até mesmo você entender. Então, só para confirmar, consegue enviar minha tela aqui? Consegue ver, Roberto? Sim, beleza. Perfeito, então manda bala. Legal. Bom, eu acho que começar falando só um pouquinho sobre a Suzy, porque a Suzy é uma empresa que era bastante conhecida por sistema operacional, né, pelas suas distribuições de Linux. Então, assim, tem várias distribuições, o OpenSUSE é nossa contribuição para a comunidade, né, temos outras também, tem vários sabores do OpenSUSE, tem o Tumbleweed, tem o OpenSUSE Leap, e tem alguns outros também, mas ultimamente, né, aqui quando a gente está falando de Kubernetes, a gente está falando de cloud, a Suzy adicionou no portfólio o Rancher, né? A Suzy comprou a Rancher, muita gente ainda não sabe disso, apesar dessa compra ter acontecido em 2020. Então, a Suzy comprou a Rancher e aí a gente adicionou toda essa camada de cima aqui de Kubernetes, né, dentro do nosso portfólio. Então, hoje a gente vai ficar nessa camada, a gente vai falar principalmente sobre o Rancher, tá? E eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o Rancher, o que ele facilita na nossa vida no dia a dia, né, e que a gente sabe que na TI, tudo que a gente puder abstrair, toda a complexidade que a gente puder tirar do nosso caminho, é sempre bem-vindo. Vamos lá, Flávio. Posso passar já para os projetos? Pode. Perfeito. Bom, como a gente estava falando de comunidade, né, alguns desses projetos aqui hoje, a Suzy, aliás, todos esses projetos e mais alguns, a Suzy mantém hoje na comunidade.
Então, o Rancher Desktop é algo que o Flávio vai falar mais tarde, vai demonstrar, né, mais tarde. O Epinio também é outra, faz parte aqui da apresentação. E tem todos esses outros projetos. Então, hoje a SUSE, que era conhecido como sistema, né, por uma empresa de distribuições Linux, hoje a gente vai aqui desde da hiperconvergência com Harvester, tá, até Kubernetes, e aí, claro, continuamos no mundo do sistema operacional, e temos uma stack bem grande hoje para falar. Hoje a gente vai focar em Rancher Desktop, Epinio, tá, e o K3S, que vai estar dentro do Rancher Desktop, o Flávio vai falar sobre isso mais para frente, e também no Rancher em si. Pode passar, Flávio. Até um ponto que eu acho interessante, a gente não vai tocar nessa apresentação, mas é um projeto bem bacana, que também está no mundo de Kubernetes, é o Trento. Então, é um projeto que foi lançado recentemente, né, que está chegando aí já no General Availability, que ele junta Kubernetes com SAP. Então, ele vai basicamente fazer um scan do seu ambiente SAP para verificar se está seguindo as boas práticas. Então, de pouco em pouco, a gente está tentando aí dar um merge, vamos dizer assim, nesses mundos, tanto de Kubernetes quanto Linux. Claro que eles andam lado a lado, mas a gente está tentando cada vez mais reforçar essa ideia. Bom, partindo para o Rancher, Roberto, e aí? Quer falar alguma coisa nesse slide? Acho que você sabe do que eu estou falando, vai que, né? Pode falar, Flávio, pode falar. Não, perfeito. Atualmente a gente está na versão 269 do Rancher, pessoal. Essa informação talvez seja importante mais para frente. Inclusive, já até teve o Alberto falando aqui, né, que ele já trabalha com Rancher há uns 2, 3 anos na empresa dele e vai atualizar para a versão 2.6. Diga-se de passagem, o salto que a gente fez da 2.5 para 2.6, eu arrisco dizer que foi um dos maiores saltos que a gente teve no Rancher, exatamente porque foi nesse período de aquisição, então teve umas integrações entre projetos da SUSE, entre ferramentas da SUSE, que surgiu nesse 2.6 aí, e atualmente a gente está na 2.69, né, Roberto? Exatamente. Bom, então o que é o Rancher? Né? O Rancher, ele é uma plataforma de gerenciamento de clusters Kubernetes. Tá? Eu vou explicar melhor isso, mas só para colocar ele na stack aqui, para vocês entenderem, você vai ter o sistema operacional, né, a sua distribuição Linux, seja qualquer distribuição Linux que você estiver usando, a gente não tem né, nenhuma dependência entre as camadas da stack. Então, ali em cima dessa distribuição Linux, você vai estar rodando um Kubernetes. Esse Kubernetes ele também pode estar rodando em cloud. Então, né, você pode estar usando, sei lá, um EKS da vida ou um AKS, não tem problema, desde que seja uma distribuição de Kubernetes certificadas pela CNCF. E ali, em cima disso, você tem o nosso Rancher. Né? O Rancher ele é uma plataforma de gerenciamento de clusters Kubernetes. Então, Roberto, como é que o Rancher está rodando em cima de um EKS? Um não substitui o outro? Não. O Rancher ele vai gerenciar clusters Kubernetes. Então, você vai conectar o seu cluster que está rodando on-premise, você vai rodar o cluster que está rodando, né, na cloud, seja EC2, seja OCI da Oracle, seja, né, Amazon EKS, por exemplo, qualquer cluster você vai plugar no Rancher, e aí, a partir daí, você vai gerenciar os seus clusters Kubernetes através da mesma interface gráfica. Então, as opções que você tem, elas independem de cloud. Tá? Então, se você tem o dashboard é único para todos os clusters que você está gerenciando. E além, né, dessa gerência, você também vai ter alguns adicionais que o Rancher entrega para você. Então, por exemplo, toda a parte de segurança do seu cluster, lá dentro do Marketplace, o Flávio vai mostrar isso mais para frente, mas você vai ter um Marketplace onde você consegue instalar parte de segurança, toda a parte de monitoramento e alerta, tá? Toda a parte ali, Service Mesh, por exemplo, você também tem instalação lá dentro do Marketplace com um clique. Né? Você faz toda essa instalação e a configuração é toda na interface gráfica. Tá? Então, é bem simples de instalar e de configurar todas essas soluções. Outras vantagens, quando a gente fala de autenticação, por exemplo, autenticação, você vai conectar o Rancher com o seu AD, e aí você vai sincronizar os usuários do seu AD no Rancher. A partir daí, você consegue distribuir esses usuários entre os seus clusters. Então, por exemplo, se você está usando o EKS e você tem o seu AD on-premise, você tem um problema para jogar os seus usuários dentro desse EKS. Tem cliente que usa VPN, ou que vai replicar o AD dele lá em cima. Você vai ter que criar uma estrutura para isso. E no Rancher, não. Você já
né? Você bota o Rancher do lado do seu AD, e aí você consegue gerenciar seus usuários ali em qualquer cluster, independente de onde eles estejam. Tá? Então, assim, só nessa parte de gerenciar o cluster, né? Seja provisionar ou de gerenciar ele ali, instalar todas essas ferramentas através de um dashboard, o tanto de complexidade que a gente já tirou do caminho aqui, né, quando a gente está falando de Kubernetes, já é algo gigantesco. E aí, em cima do Rancher, né, tem os Developer Services, que aí vai entrar aqui esse Deployment Engine, é o Epinho, que o Flávio vai falar daqui a pouco. Tem o Rancher Desktop também, o Flávio também vai falar sobre ele. E aqui a gente tem o Slash BCI, que é o Base Container Image, né, que são as imagens de container que a SUSE distribui para uso, que aí você já vai ter toda a parte de segurança validada, né, você já tem um footprint pequeno, você tem todas essas... Tudo que uma distribuição enterprise poderia trazer, a gente está levando isso para a imagem base do container. Uhum. Um ponto que eu acho bacana, né, de vamos dizer assim, incrementar nessa história aí de autenticação que o Roberto disse lá com o seu RBAC, é que isso daí te dá uma, como posso dizer, muitas possibilidades de se trabalhar com o Rancher de diversas maneiras. Então, a gente vê até hoje clientes aqui que, por exemplo, tem clientes abaixo dele, né? Então, ele gerencia o Kubernetes do cliente e, assim, para ele é indiferente se o cliente está no EKS, no AKS, GKE. Tem até mesmo maneiras que, por exemplo, eu instalo o Rancher, monto um RBAC para, por exemplo, o Renato aqui só ver o cluster dele, da empresa dele, ou o Carlos só vê o cluster da empresa dele. Então, é uma ferramenta muito simples, né? RBAC tem em tudo que é lugar, mas isso daí te dá, vamos dizer assim, a customização de você trabalhar da maneira que você quer. Inclusive, até lendo aqui uns comentários que mandaram, né? O Ivo falou que trabalha com Kubernetes desde a 1.0 dos CASP. Esse daí é antigo. Quando eu entrei na SUSE era o início, né? Então, CASP e CAP, esse daí são antigos. O Osni até comentou aqui que teve uma diferença brutal do 2.5 para 2.6, né? Na 2.6 eu diria que o maior foco foi arrumar a casa, né? Então tinha bastante coisa que a gente ia incrementando e não estava arrumado. Então a gente começou a dar um foco em gerenciar melhor a cloud, disponibilizar coisas melhor na cloud. Então tem esse aspecto. O Márcio até comentou que está na 2.5 também, mas está querendo fazer o upgrade da 2.6, daí é bacana. Comentário do seu áudio, Roberto, que está diminuindo e abaixando, esse daí a gente já estava sabendo, é um problema que está tendo mesmo. O Alberto está falando se vai estar disponível em algum lugar essa apresentação. Me corrija se eu estiver errado, pessoal, mas essa apresentação está sendo gravada, né? Acho que vai ser disponibilizada até no canal do DevOps. Sou de infra, estou tentando migrar para DevOps, Cloud Kubernetes. Então, acho que essa apresentação vai ajudar. Acho que vai ajudar. Bom, vou passar aqui então, Roberto. Beleza. Bom, pessoal, desculpa pelo microfone. Foi um problema que começou a acontecer hoje de manhã. Estava falando com o Flávio. Ele comentou sobre isso. Então, eu vou tentar aqui ficar mais próximo do microfone possível. Apresentação, né? Sempre tem que dar um problema na hora que você vai apresentar. Exatamente. Isso daí é coisa de TI. Exatamente. Bom, esse slide eu trouxe para vocês só para mostrar melhor, né? O que seria o Rancher, o que ele faria de diferença. A diferença que ele faria no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente está falando ali de... Deixa eu só mover aqui que eu não estou vendo o slide. Inclusive, o áudio deu uma morrida aí. Opa, voltou. Quando a gente está falando de provisionamento do cluster, né? Configuração e provisionamento. Então, a gente teria, né, se você estivesse rodando no EKS, né, qualquer serviço de Kubernetes aí em cloud, você faz gerenciamento por uma interface, mas você vai precisar, por exemplo, de um kubectl para interagir com aquilo ali, você vai precisar de uma outra ferramenta onde você conecta ali para você poder, né, gerenciar alguma coisa ou outra. Então, do Rancher, não. Você já importou o seu cluster para lá ou provisionou também o seu cluster através do Rancher, você já consegue fazer tudo isso pelo dashboard. Tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de monitoramento e logging, a gente sabe que cada provider vai ter, né, a sua forma de login, vai ter o seu monitoramento, isso ficam interfaces diferentes, você vai ter essa curva de aprendizagem de um, de outro, e do terceiro, do quarto, de quantos cloud providers você estiver usando. No Rancher, não. Você faz tudo isso da mesma forma, através do mesmo dashboard. Então, você diminui toda essa complexidade. Né? Se você quiser, por exemplo, você hoje está na Amazon e amanhã você quer ir para o GCP, você vai ter que aprender como é que funciona aquilo ali. Você vai ter outras ferramentas que você não tem na Amazon, ou ferramentas iguais, mas que funcionam de forma diferente.
Então, o Rancher, ele entraria nesse meio do caminho, para que você possa migrar ou usar, né, em paralelo as duas, abstraindo toda essa parte aí, dessas diferenças entre as cloud providers. Pode passar, Flávio. Perfeito. Então, agora partindo aqui para o Epinio, versão 1.0 atualmente, né? Que o objetivo dele é focar nessa parte de deployment de Kubernetes. Vamos lá, Roberto. Bom, o Epinio. Né? O Epinio, ele vai rodar também dentro de um cluster Kubernetes. Ele é uma ferramenta para facilitar, basicamente, a vida do desenvolvedor. Então, o desenvolvedor hoje, né, quando a gente está falando de DevOps, o desenvolvedor hoje ele acaba tendo que saber um pouquinho de Kubernetes. Ele vai ter que saber o que é um deployment, ele vai ter que saber o que é um pod, ele vai ter que entender que uma imagem e um container são coisas diferentes. Então, o Epinio ele vem para descomplicar toda essa parte para o desenvolvedor, onde ele está preocupado só com o código dele. Né? Então, o que o Epinio faz? O Epinio ele vai ser instalado dentro de um cluster Kubernetes. Tá? Ele tem essa dependência, né, de rodar dentro de um cluster Kubernetes. Se você estiver usando, por exemplo, o Rancher, você pode simplesmente ir no Marketplace, adicionar um repositório e fazer a instalação ali pela interface gráfica. Se não, ele pode também, a instalação dele pode ser feita em qualquer cluster Kubernetes, não tem problema. Deploy. O deploy, ele vai reduzir toda essa complexidade de deploy para o desenvolvedor. Tá? Como que ele vai fazer isso? O desenvolvedor vai simplesmente entregar um código e quando ele der um Epinio push, o Epinio vai pegar esse código, ele vai identificar a linguagem que tem ali, ele vai criar uma imagem já com aquela linguagem, né? Se tiver que fazer compilação de alguma coisa, ele vai compilar e ele vai jogar essa imagem dentro de um registry dele próprio. Depois do momento que ele jogou essa imagem no registry, ele vai criar o deploy, ele vai fazer o deploy dessa aplicação dentro do cluster, ele vai criar os services, ele vai criar os PVCs, né, se forem necessários ali, se essa aplicação precisar, e ele vai criar o ingress. Então, assim, o desenvolvedor só precisou se preocupar até a entrega da aplicação dele, ele só precisou se preocupar com o código. Tá? Então, essa parte é linda demais. O que o Rancher estava fazendo para o administrador, o Epinio está fazendo para o desenvolvedor. Tá? Ele também tem uma parte de secret management, tá? Que às vezes você precisa de um secret em vários namespaces. E o Kubernetes não entrega isso para a gente por padrão, né? Você conseguir replicar um secret. Então, o Epinio, ele traz essa parte do secret, onde ele mantém como se fosse um daemon em cada namespace que tem aquele secret, e quando o source secret é alterado, ele altera em todos os outros namespaces. E o último detalhe é que ele sempre vai fazer o deploy da sua aplicação como um Helm. Tá? A gente sabe que hoje Helm é o padrão de deployment de aplicações em Kubernetes, né? Então, ele vai transformar a aplicação direto num Helm. Qual é a vantagem disso? A gente vai conseguir gerenciar o lifecycle dessa aplicação como a gente gerencia um Helm, né? Que é muito mais fácil do que a gente ter que mexer ali com o deployment, né? Complicar um pouquinho a vida ali do desenvolvedor. Perfeito. Inclusive, teve algumas informações aqui no chat importantes. A primeira é do Elierton, que ele falou que, rapaz, esse cara dubla fácil Darth Vader. Eu suponho que ele não esteja falando da minha voz. Também teve uma pergunta aqui, Roberto. Acho que foi sobre o Rancher. Se o Rancher é semelhante ao Lens, né? Então, se não me engano, da Google, correto? O Lens, ele faz uma parte, um pouquinho do que o Rancher faz. O Rancher, ele vai ser mais uma plataforma e ele vai trazer muito mais coisas do que o Lens. Perfeito. Uma próxima pergunta que tem aqui não é necessariamente relacionada ao Rancher, mas é de Kubernetes, né? Então, uma fila gerenciada pelo Kubernetes, temos um mecanismo de auto-kill de processos travados? Não entendi, Flávio. Uma fila gerenciada pelo Kubernetes, temos mecanismos de auto-kill dos processos travados? Eu não sei o que seria essa fila especificamente. Eu acho que quando a gente fala de pods, né, até tem esse esquema, de que quando você vai perder uma comunicação do pod, ou ele vê que travou em um determinado caminho no pod, o próprio Kubernetes verifica que ele está fora do ar, e aí para manter, vamos dizer assim, o deployment que você setou, então a quantidade de pods específicas, ele vai subir um para suprir aquela necessidade, né? O Thiago fez uma pergunta aqui, o Epinio seria semelhante ao Scaffold? Não conheço Scaffold, você conhece, Roberto? Sim, seria
semelhança. Ele também tem as diferenças, né? O scaffold é bastante conhecido, mas o Epinio tem algumas diferençazinhas, mas são coisas bem técnicas. A gente não vai entrar nisso muito tecnicamente nele aqui hoje. É mais a demo para mostrar para vocês né, a ferramenta em si. Perfeito. Acho que de perguntas são só essas. Opa, bom dia. O Rancher está para a Terraform. São semelhantes ou objetivos diferentes? São semelhantes em uma certa parte, mas são diferentes em outras. Por isso que você pode ter uma integração entre o Terraform e o Rancher, né? Então, como o Roberto disse, a ideia do Rancher é gerenciar um Kubernetes, e nada impede de você subir esse Kubernetes com o Terraform. Então, você monta um script lá bonitinho para espinar suas máquinas, configurar sua infraestrutura, fazer o deploy do que você quiser, e aí, como, vamos dizer assim, passo final, isso que foi criado ser integrado no Rancher, né? Então, o Rancher começar a enxergar, o Rancher poder gerenciar. Então, é uma possibilidade... Opa, diga. E mais, né? A gente tem o Terraform pro Rancher, então você pode, através do seu Terraform, né? Você pode fazer deploy de clusters, né, independente de infraestrutura, pelo Rancher. Então, você não vai precisar de estudar Terraform para cada provider. Você tem ali o do Rancher, e aí você faz o provisionamento em qualquer infra. Perfeito. O José perguntou, no caso, o provider do Terraform seria o Kubernetes ou tem provider do Rancher? Acho que o Roberto acabou de responder, né? Sim. Exatamente. Teve uma pergunta aqui, pergunta não, né? Uma pontuação do Alberto. Aqui para subirmos o Rancher em si, usamos Terraform mais Ansible e para subir os clusters on-premise ou nuvem via Terraform. Então, assim, isso daí não é necessariamente só do Rancher, todas as soluções da SUSE comumente seguem o caminho de, cara, a gente te entrega essa ferramenta para facilitar, mas você pode integrar com outras, né? Então, acho que vocês vão ver pelo Marketplace que eu vou mostrar do Rancher na demonstração mais para o final, que a quantidade de soluções que você consegue integrar, que consegue subir utilizando o Rancher é absurda, porque a gente segue a lógica de facilitamos, mas não te prendemos, né? Então, se você construir tudo utilizando a nossa stack, para mudar é um palito, porque tudo é aberto. Aí também teve até uma pergunta aqui, quais as diferenças entre versão Community e Enterprise? E aí, Roberto? Manda bala. A gente vai deixar essa aqui na surpresa, porque no momento a gente tem a questão do suporte, tá? Isso é óbvio, né? Na versão Enterprise você vai ter o suporte. Agora, na versão Enterprise, a gente está trazendo algumas novidades, tá? A gente está trazendo um registro próprio, a gente está trazendo mais alguns detalhes, mas a gente vai deixar essa surpresa para uma próxima apresentação. Perfeito, então. Bom, teve até uma pergunta aqui. Será que consigo criar um Josefa com o Terraform, ou Josefa? Não conheço o nome, então... Também não? Bom, não conhecemos a solução. Então, vamos partir agora para o Fleet. E aí, Roberto, qual a função do Fleet? Bom, o Fleet, né, ele é o GitOps. Então, GitOps, aqui a gente, né, falando de DevOps, a gente sabe que GitOps é importante. Então, acredito que todo mundo aqui conheça o conceito de GitOps, né, que é onde você tem uma única fonte de verdade, né, e ali todas as suas configurações, né, todo o seu workflow vai ser baseado nessa única fonte de verdade. Então, o Fleet, ele vai trazer isso para dentro do gerenciamento de configuração dentro do Kubernetes. Então, por exemplo, você vai ter um repositório, tá? Lá dentro do seu repositório, você vai ter os seus arquivos de configuração. Ali pode ser YAML, pode ser um Helm, pode ser um Kustomize, tá? E ali você vai ter todas as configurações do seu cluster, né? O Fleet, ele vai pegar essas configurações do seu repositório e vai fazer o deploy dentro do seu cluster Kubernetes. Ele é altamente escalável, né? Porque todas as tecnologias que a gente está falando aqui são Cloud Native, então ele já vai vir preparado para esse mundo. Você pode escalar ele sem problema nenhum, tá? Ele é integrado ao Rancher, então automaticamente, quando você instala o Rancher, já é feito o deploy do Fleet, então ele está lá integrado, ele vai ter um menuzinho lá na interface para você poder gerenciar o Fleet através do Rancher. E aí, claro, né, que com toda essa integração, o ciclo de vida, né, você consegue gerenciar todo ali pela interface do Rancher. Estão perguntando agora sobre o Flux, eu não conheço o Flux. O Fleet, ele vai ser... O propósito dele é para infraestrutura. Então, por exemplo, você tem um cluster, você precisa de um dashboard novo agora nos seus clusters.
Então, você consegue fazer o deploy de todos esses dashboards ali do seu Grafana, por exemplo, através do Fleet. Você tem todo o controle, né, de labels, de clusters, de label de nodes, de clusters. Então, você consegue também, você tem um acesso bem granular e você consegue fazer o deploy aí automatizado de N configurações para dentro do seu cluster. Mas ele também pode ser usado como uma ferramenta de CD para suas aplicações, né, normais de desenvolvimento. Então, é bem interessante e o Flávio vai demonstrar ele já. Perfeito. Inclusive, até reforçando, né, que ele só tem o aspecto de CD, então ele não teria aquele CI ali para você. E eu digo que ele tem a funcionalidade de CD porque ele é uma ferramenta de GitOps. Então, Roberto pode até me corrigir aqui ou incrementar, mas eu ainda acho que o uso ideal dele não seria para CD, então acho que não seria um bom comparativo. Por exemplo, até perguntaram aqui, teria alguma vantagem comparado ao Argo CD? Acho que aí a gente está comparando coisas diferentes, já que o objetivo principal dele seria exatamente esse GitOps, né? Seria voltado mesmo para a parte de operações, né? Para configurações do seu cluster, para toda, como o Flávio falou, GitOps total. Perfeito. Teve até uma mensagem que o Rogério escreveu aqui, suponho que ele não esteja mais no chat, mas ele falou, isso está tudo num nível muito alto. A gente tem conteúdos aí, por exemplo, rodeios, que é o que a gente chama, que seria um conteúdo onde a gente pega ali desde o inicial de Docker até, por exemplo, o topo de um Kubernetes. Então, se vocês acharem interessante, acho que no final a gente vai estar encaminhando o link, ou o pessoal aqui da Stabilis, por exemplo, o nosso canal no Calmillion, lá a gente fez a gravação de um rodeio, então para quem quer conhecer um pouco mais da base, para quem que esse assunto está um pouco mais no topo, sintam-se livres para mandar depois. E até mesmo aqui teve uma pergunta aqui, como o treinamento DevOps profissional será disponibilizado? Suponho que essa daí não seja para a gente. E perguntaram se o Fleet é a mesma coisa do Flux. O Flux, se não me engano, ele está com um comparativo aí semelhante a um Argo CD, né? E aí, como eu disse, o foco do Fleet é GitOps. Ele consegue fazer CD? Consegue, mas claramente existem ferramentas melhores, até mesmo porque estão mais focadas exatamente só nessa parte do CD, né? E diga-se de passagem, caso queiram saber, Rancher e outras ferramentas se integram com Argo CD. Então, se acharem necessário, você pode estar utilizando o Fleet e o Argo CD na mesma infra. Então, bora para a demo, Roberto? Bora. Perfeito. Inclusive, até veio o Alan aqui corrigindo, né? O Josefa, que ele tinha dito, era o teclado dele completando, ele perguntou JSF com Terraform. E aí, Roberto? Eu não lembro da pergunta inicial. Perfeito, ele disse se conseguia comprar um JSF com Terraform. Acredito que sim. Acredito que sim, mas vou ficar devendo a certeza. Perfeito, então. Bom, perfeito. Pessoal, agora eu vou começar aqui falando um pouco do Rancher Desktop. Então, estou aqui na página de documentação. Qual seria a ideia do Rancher Desktop? Das duas, uma. Ou você ter aquele seu primeiro passo de desktop, ou para você que quer fazer algum tipo de teste e quer subir um cluster rapidinho ali na sua máquina, né? Então, você é um dev, quer subir um cluster Kubernetes, não quer dificuldade, o Rancher Desktop tá para suprir esse problema. A ideia dele seria um executável, então tem para Mac, tem para Windows, tem para Linux, e rodando esse executável você vai cair nessa telinha aqui, onde ele vai começar a subir um cluster Kubernetes para você. Então, de primeira, quando você vai estar rodando, você vai selecionar qual é a engine que você está rodando, né? Então, qual o seu engine de containers, seja um container de ou um Docker, e aí ele vai estar preparando todo esse ambiente para você, com possíveis integrações até com o WSL, então é o Windows Subsystem for Linux. Então, entenda que você está basicamente subindo uma máquina virtual ali com todas as suas ferramentas que você vai precisar do Kubernetes dentro de um executável. Então, cara, deu 2 cliques ali num .exe, pronto, você já tem o seu cluster Kubernetes rodando. Então, ele vem ali para abstrair a criação do cluster. Flávio, é muito pesado? Não. Por quê? Porque a distribuição que está rodando
por trás desse Rancher Desktop é o que a gente chama do K3S. Então, a ideia dele seria ser um Kubernetes extremamente leve. Então, acho que o binário está em torno de 60 MB, porque ele é um Kubernetes onde a gente modifica os componentes dele para componentes mais leves. Então, o exemplo que eu sempre dou é a gente troca o etcd, que seria, vamos dizer assim, o storage do Kubernetes, né, o banco de dados do Kubernetes, por um SQLite. Então, de pouco em pouco a gente vai cortando ali para deixar mais leve. Então, está rodando aqui o Rancher Desktop, e aí tem um cluster subindo. Então, vocês podem ver aqui no meu terminal, né? Se eu der um kubectl get pods, você vê que já tem aqui, já está pesquisando ali no namespace específico, já tem as ferramentas que precisa no Kubernetes. Então, kubectl, por exemplo, para a gente estar verificando. E aí, quais as possibilidades dentro do Rancher Desktop? Primeiro ponto, como eu já falei aqui, você consegue ter uma integração com o seu WSL. Então, entenda que ele vai estar utilizando ali o Linux que você preferir. Flávio, quero testar no Ubuntu 20, Ubuntu 22, OpenSUSE Slash, sem problema nenhum. Você consegue estar selecionando a engine que você quer. Então, vamos imaginar que naquele ambiente de dev, você está querendo testar a sua aplicação, você pode selecionar a container engine correta que vai estar ali em produção. Da mesma maneira que você também vai estar conseguindo ver a versão do Kubernetes. Então, Flávio, em produção está rodando Kubernetes 1.20. Você consegue voltar aqui até 1.16. Então, versão de Kubernetes para a gente não é um problema. Você consegue ter algumas visibilidades do seu cluster. Então, por exemplo, você consegue ver as portas, né, o port forwarding, por exemplo. Eu já fiz a instalação do Epinio, ele já identificou que esse daqui seria as portas que vão ser utilizadas, já mostra aqui nesse exe. Ele detecta que também as imagens do seu Kubernetes, então, por exemplo, imagens do Epinio, ele já baixou aqui, imagens do Nginx, do Quay, tudo por aqui, né, para rodar o Cert Manager. E um ponto que eu acho bem bacana é troubleshoot, você consegue fazer por aqui. E quando você pede para abrir logs, ele abre uma pastinha, ele guarda, ele é bem Linux para Windows não, né? Kubernetes para Windows. Então, ao invés dele mostrar os logs num terminal, ele vai estar salvando ali num arquivinho bonitinho, tá? Então, ele tem essa lógica de simplificar o Kubernetes para quem é mais usuário Windows, porque querendo ou não, isso daí é um movimento que a gente vê bastante no Brasil. Normalmente o devs faz tudo. Então, ele tem que até conhecer Kubernetes. E aí, até conhecer Kubernetes absurdamente. E Kubernetes você só conhece normalmente quando você está no Linux. Então, a ideia do Rancher Desktop é trazer para esse mundo de Windows. E até consegue fazer um diagnóstico. Então, verificar ali como que está o seu Rancher Desktop e também os Kubernetes dentro dele. Roberto, quer acrescentar alguma coisa? Sim, o pessoal perguntou aqui no chat, o Newton perguntou se o Rancher Desktop mostrou-se uma ótima alternativa de cliente para Docker para Windows, né? Então ele queria saber se o Rancher Desktop ele funciona só como Kubernetes ou ele funcionaria também como Docker. E Newton, sim, ele funciona também como Docker. Você não precisa rodar o Kubernetes. Ali no menu de configurações, você tem a opção de desativar ou desativar o Kubernetes. E aí ele vai subir apenas como... Aí, ó, exatamente. Aí ele vai subir apenas o container Docker. Beleza? E o Lucas está perguntando se a SUSE pensa em evoluir o Rancher Desktop para ser uma IDE Desktop como o Kubernetes. Não sei te informar, Lucas. A gente não tem esse contato com o time, né, do Rancher Desktop. A gente nunca levantou essa dúvida. É algo que a gente pode até trazer em próximos webinars, algo assim. E o Allen está perguntando se dos logs, né? Se os logs estão em real time. Esses logs eles estão em real time se você der um tail-f, por exemplo, lá pelo seu terminal. Aí funciona. Possibilidade. Agora, como o Windows, né, trabalha, você não tem nenhuma ferramenta nativa para você ver ali os logs em real time. Mas sim, se você tiver um tail-f aí do terminal, você consegue ver. Perfeito. Inclusive, até tem uma pergunta interessante aqui da Mariane, né? Uma dúvida específica de Kubernetes, essa quantidade tão grande de versões às vezes gera receio de quebras. Isso é comum? Vamos lá, é um assunto complicado esse. Isso daí é um ponto bem real sobre o Kubernetes, né? Então, a cada 6 meses ele está gerando uma nova versão e existe alguns pulos de versões
que depreciam algumas ferramentas, algumas partes do Kubernetes. Então, se você está utilizando aquela ferramenta, é possível quebrar, né? E sem considerar que, assim, essas quebras normalmente é mais comum quando você pula ali em torno de 3 versões, né? O Roberto pode me corrigir se eu falar errado, mas por boas práticas no Kubernetes, acho que você pode pular de 2 em 2 versões para atualizar. Acima disso aí já é mais complicado realmente. Beleza, Roberto? Na Correto? verdade, é correto, essa é a recomendação, mas a minha recomendação pessoal é uma por uma, porque APIs depreciando são terríveis e para quebrar a aplicação é muito difícil de você debugar isso, né? Por que uma aplicação deixou de funcionar, já que foi uma API que foi depreciada no Kubernetes. Então, a ideia é você subir sempre de um em um para garantir. Então, exatamente pelo aspecto que o Alberto disse no chat, né? A partir da 1.22 teve bastante modificação e remoção de antigos componentes. Então, quem utilizava esses componentes, bom, simplesmente vai ter que atualizar para novos componentes. Bom, esse daqui é uma passada bem rápida aqui do Rancher Desktop. Então, a infraestrutura que eu vou demonstrar do Epinio está rodando exatamente no Rancher Desktop, mas agora vamos partir para Epinio. Bem simples, tem uma documentação aí, quem quiser saber como faz a instalação, mas Ctrl+C, Ctrl+V resolve tudo quando a gente está vendo uma documentação. E aí, qual que seria a ideia resumida aqui do Epinio? Seria abstrair conceitos de Kubernetes na hora que você vai estar fazendo um deployment, né? Então, você não quer precisar saber sobre services, você não vai estar precisando estudar o Kubernetes muito a fundo para fazer um deployment. Então, fiz aqui a instalação do Epinio, baixei até mesmo uma aplicação aqui de uma documentação, uma aplicação bem de exemplo. E aí, vamos colar aqui um uadmin para eu estar fazendo login. Inclusive, Roberto, se você quiser ir me cortando, sinta-se livre. Fiz o login desse cluster do Epinio, e aí a gente consegue já ver algumas... Opa, falta senha, né? Consegue ver algumas informações, né? Então, por exemplo, Trusted Yes, primeira vez que eu entro, aceitar os certificados, beleza. Acho que... Aí, beleza. Rodei um Epinio Setting Shows, isso daqui seria para, por exemplo, você mostrar os valores, né, algumas informações sobre o Epinio, como, por exemplo, configurações até visuais, né? Então, você quer alguma coisa, alguma corzinha, qual o namespace que a gente está trabalhando atualmente, alguns tokens, algumas informações sobre as APIs, então, você já está conseguindo verificar tudo por aqui. E agora eu vou fazer um deploy de uma aplicação. Então, a aplicação vai ser exatamente esse example 12 factor aqui, que já fiz um download dessa aplicação antes. E aí, vou dar um Epinio push no namespace chamado Simple App. Perfeito. Opa. E aí, Roberto? Deixa eu dar um cd ponto rodar aqui a aplicação. Faltou o /example. Não ouvi, cortou a voz. Está na documentação atrás de você. Login, perfeito, show e o deploy. Mais simple app. Eu acho que você está fora da... eu não consegui dar o login, entrar eu na suspeito, pasta. né? Não, você precisa entrar na pasta onde está o código. São os deuses da demo, né? Sempre... Claramente. Acho que tinha dado um problema de login aqui atrás. Aparentemente um certificado expirou, coisa do tipo para variar. Você consegue fazer o... Aqui, ó, verifying credentials. Certificado inválido, Bom, acho que para variar a demonstração, sempre tem uma nova surpresa. Bom, de qualquer forma, vou tentar apresentar aqui na fala, sem demonstrar, né? Mas o que eu iria demonstrar? O deploy dessa aplicação, então... A ideia é que, por exemplo, essa aplicação ela está em Ruby e você não vai precisar se preocupar com qual linguagem ela está, qual as dependências que ela tem, exatamente porque o Epinio iria buscar essas dependências. Então, na hora que você fosse fazendo o deployment dele, ele buscaria todas essas dependências para você, ele configuraria services, ele configuraria todos os conceitos do Kubernetes.
seguindo aquela lógica de que a ideia do Epinio seria abstrair a vida do desenvolvedor. Então, o desenvolvedor precisa fazer um deployment, beleza, mas não necessariamente ele vai precisar conhecer Kubernetes se ele utilizar uma ferramenta como o Epinio, né? Roberto, algo para complementar aí? Só tem um detalhe, Flávio. O problema desse certificado é porque, só para o pessoal entender, né? A gente subiu esse laboratório aqui bem rápido. Então, está rodando dentro do WSL e o WSL muda o IP. Quando a gente fez a instalação com um nome X para ele. E usando o domínio .sleep.io, que joga de volta para o IP. Então, provavelmente o IP foi trocado já e a gente agora não tem acesso, porque aí o certificado só é válido para aquele nome que a gente estava usando antes. Então, claro que isso aqui seria um ambiente de demo, né? Não é um ambiente de produção. Então, a gente não seguiu as boas práticas para montar esse ambiente, para mostrar para vocês. Perfeito. Inclusive, tem até uma pergunta aqui do Wagner. Como o pessoal faz em produção para evitar isso? Rodar com várias versões de Kubernetes. Acho que eu vou até pegar isso daí para dar uma puxada aqui já para o Rancher. Existem maneiras, vou usar o Rancher de exemplo, de você criar, como posso dizer, templates de Kubernetes. Então, por exemplo, uma das maneiras que você pode fazer pela interface do Rancher, depois eu dou uma voltada aí e começo a explicar o Rancher do início, é só para responder a pergunta, mas existe a possibilidade de você criar um template de Kubernetes dizendo qual versão que vai estar. Então, por exemplo, um template garantindo que vai estar sempre na 1.24.4, ou um que vai estar na 1.24 e pode fazer o upgrade de patches. E aí, rodando o mesmo template, né, em desenvolvimento, homologação e produção, você garante que todos estão tanto com a mesma configuração de Kubernetes quanto na mesma versão, né? A Mariane fez uma pergunta aqui. Para o dev, no momento do deploy, ele tem que indicar a imagem base onde vai fazer o build da aplicação. Então, a dúvida é, tem como o Epinio limitar o registry e, consequentemente, quais imagens e onde vão ser construídas? Porque, assim, só imagens homologadas poderiam ser utilizadas. E aí, Roberto, é possível? É possível, através de configurações lá do Epinio. A gente não vai entrar nesse detalhe, até porque o Epinio não está funcionando, já que a gente instalou e mudou o nome dele. Mas é possível, sim. Você tem essas opções de configuração. Inclusive, se você faz o deploy do Epinio dentro do Rancher, você tem o dashboard do Epinio. Então, você consegue gerenciar ele ali pela interface gráfica, que até é mais fácil. Infelizmente, não vai dar tempo para a gente fazer o deploy no Rancher agora e configurar, mas sim, né, você conseguiria fazer essa configuração. Bom, perfeito. Então, agora, reexplicando o Rancher, vamos lá. Como o Roberto disse, é uma ferramenta para você gerenciar os seus clusters Kubernetes. Nesse caso aqui, eu tenho 3 clusters. Então, existe a possibilidade de você gerenciar eles, por exemplo, de um nível macro, que seria uma interface mais global, onde você configuraria algo, e isso daí seria repassado para os clusters embaixo, né, o que a gente chama de cluster downstream, mas você pode vir aqui nesse Explorer para você estar tendo uma visão mais micro. Então, entenda que aqui dentro você vai estar conseguindo ver os projects e namespaces do seu cluster e podendo criar novos, verificando seus nós, podendo até acessar, por exemplo, SSH neles, né, sob um share SSH. Mas a parte que a gente acha mais interessante de demonstrar seria nessa aba de aplicativos. Por aqui a gente está mostrando o Marketplace, que a gente tanto falou nessa apresentação, que são maneiras de você fazer deployment de uma aplicação dando next, next, next install. Então, por exemplo, Istio, se você quiser fazer instalação, vem install, next, install, e aí ele já vai estar fazendo essa instalação dentro desse cluster. E um ponto que a gente acha mais interessante ainda seria que a possibilidade de você adicionar um repositório seu existe, né? Então, caso vocês, por exemplo, tenham um repositório da própria empresa de vocês, um repositório de estudo, você pode estar adicionando por aqui, né? Então, nesse repositories e create, para mostrar suas aplicações naquele catálogo que a gente mostrou. Então, entenda que se você tem uma ferramenta específica da sua empresa, você ainda pode estar adicionando lá. E teve um ponto nessa apresentação que eu falei sobre as diversas integrações que o Rancher tem. Acho que essa tela mostra bem que, cara, tem muita integração já testada, já homologada aqui, que você pode estar utilizando. O Alberto disse até que o Rancher Backup é um dos mais importantes. Sim, sempre bem-vindo, backup em TI. Ele não aparece nessa tela, inclusive, porque eu estou num cluster downstream, né? É um chart que só aparece caso você esteja no servidor de gerência, que é esse benchmark que todos deveriam adotar.
ele está aqui e, diga-se de passagem, é até suportado pela SUSE, né? Então, caso você adquira o Rancher, por exemplo, o CIS Benchmark a gente vai dar suporte a ele. Os azuizinhos aqui são os que a gente vai estar dando suporte à ferramenta e os amarelos são testados no Rancher. Mas agora, para não perder tempo e mostrar uma das ferramentas que a gente passou nessa apresentação, que seria o Fleet. A ideia do Fleet, como a gente disse, foi GitOps. Então, entenda que configurar ali o seu cluster quando ele entrar no Rancher. Então, vamos por partes. Ele vai ser uma ponte entre um repositório de uma aplicação e o seu cluster. Então, o repositório vai lá com as aplicações que você quer que seja instaladas, as configurações que você quer que seja aplicada, e seu cluster vai estar do outro lado, por exemplo, recém-criado. E aí, qual seria o foco? Beleza, para você adicionar o repositório, um dos lados da ponte, seria vir em GitHubs, adicionar repositório, e como sempre, você vai cair numa interface de formulário, simplificando a vida. Então, preencha um formulário, então, o caminho do repositório, e até mesmo, por exemplo, onde vai ser instalado esse repositório. Então, você consegue apontar para um cluster específico. Vou até editar esse daqui que já está criado só para demonstrar. Mas você adiciona o repositório, qual seria a branch dele, se tem certificados e os caminhos onde está a sua aplicação, e você também consegue apontar o deploy para algum lugar específico. Então, por exemplo, um cluster, né? Então, um cluster específico, por exemplo, um Heroes, que foi o que eu criei para demonstração, mas o que a gente acha mais interessante seria para um grupo, como, por exemplo, Cluster Groups Produção. Flávio, como que é baseado esse grupo? Você pode estar adicionando clusters automaticamente dentro de um grupo baseado em tags. Então, por exemplo, na hora que você criou um cluster via Terraform, você pode dizer para o Terraform adicionar uma tag específica dentro desse cluster, como, por exemplo, ambiente igual a produção, ou ambiente igual a homologação, ou monitoring igual ativo. Então, adicionando essa tag, você pode estar criando um grupo que vai estar apontando para essas tags. Então, é um pouco confuso, mas subir um cluster, automaticamente o grupo vai identificar que esse cluster tem a tag, vai entrar dentro desse grupo e você já vai entender o que vai estar acontecendo aqui. No caso, o Fleet está sendo apontado para um grupo. Então, automaticamente, com um cluster entrar nesse grupo, ele já vai ter sendo feito deployment. Então, no caso, tem esse DevOps Heroes, eu vou adicionar essa tag, então, ambiente igual a produção. Adicionando isso daqui, a gente já vai ver que está sendo aplicada essa alteração, essa inserção de tag. E aí, ó, ele já identificou que precisa fazer um download ali, um deploy dessas aplicações, já viu que tem um repositório sendo apontado para ele. Se a gente vir aqui em Groups, você vê que já foi adicionado esse cluster dentro desse grupo. E se você vir aqui em GitHubs, ele aparece como erro mesmo, mas é porque ainda está baixando os resources para serem aplicados nesse cluster. Então, entenda que você consegue ter um repositório ali totalmente preparado para qualquer cluster que ser criado. Então, exemplos de uso disso. Todo cluster vai precisar ser monitorado. Nesse caso aqui, a gente está subindo o monitoring. Todo cluster vai precisar de segurança. Então, você consegue estar fazendo isso. E sem considerar que você consegue estar criando padrões, né? Então, qualquer cluster que ser deployado na AWS vai receber esse repositório em específico. Então, você cria a tag cloud igual a AWS. Né? Então, existem diversas maneiras de você estar trabalhando com o Fleet. Roberto, tem algum exemplo que você queira reforçar aí que eu passei? Acho que a gente esgotou o tempo. Inclusive, tem várias dúvidas aqui ainda da galera, mas que a gente não vai dar tempo de responder. Porque a gente precisa ir para o Kahoot, né? Não, perfeito. Pode responder as perguntas aí, vamos lá. Vamos nessa. A gente dá uma apertadinha no Kahoot, mas manda pau aí. Perfeito. Então, vamos aqui com o Alberto, vamos começar. No Fleet, quando eu coloco uma tag em um cluster, onde efetivamente o Rancher coloca essa tag no cluster? E aí, Roberto? Sabe o caminho exato? Uma label, na verdade, né? Eu sei que pela interface do Rancher você consegue estar até modificando o cluster para verificar todas essas tags e até mesmo adicionar novas tags, né? Então, por exemplo, eu vim aqui em Edit e aí vai existir uma label chamada, um campo chamado Labels and Annotations. Por aqui você consegue adicionar. Pelo kubectl, não sei o caminho exato onde essa informação ficaria salva. Você pode dar um describe no Node para ver, ou tem um parâmetro para você ver as labels também dos nodes, né? Quando você dá um get nodes lá.
Perfeito. Diga de passagem aqui, ó, uma das bundles já está ativas, então de pouco em pouco ele vai fazendo o deploy. Acho que a gente não vai ter tempo até o deploy ficar totalmente otimizado para a gente mostrar, mas, pessoal, alguma outra dúvida aí, sintam-se livres para mandar no chat. Ó, o Márcio perguntou se o Rancher suporta IPv6. Até onde eu sei, suporta. Eu nunca testei ele num ambiente full IPv6, né? Onde não tenha, de fato, um IPv4 ali. Eu nunca testei, mas a documentação fala que suporta. É algo que a gente poderia, não sei, conversar depois, talvez. Acho que a organização do evento disponibilizou os nossos LinkedIns, então vocês podem adicionar a gente pode conversar mais sobre isso. Perfeito. Então, vamos para o Kahoot ou mais perguntas, pessoal? Dá tempo ainda de responder mais alguma coisa aí, Flávio. Dá tempo. Acho que... E o pessoal tem já uma aqui secou as perguntas. Teve uma perguntando do upgrade aqui, ó. Para Cadê? fazer o upgrade do Rancher 2.5 para o 2.6, qual é a melhor estratégia? Então, acho que já foi respondido aí no chat. Cadê? Tinham falado que o Rancher Backup é o mais importante. Então, acho que da maneira mais genérica que a gente consegue responder seria: faça um Rancher Backup e aí segue. Tem diversos caminhos que você pode seguir, né? Subir um 2.6 separado, migrar tudo, atualizar o 2.5 de preferência com o Rancher Backup. Só tem que tomar cuidado porque, assim, às vezes as boas práticas mudam, principalmente quando a gente está falando de, vamos dizer assim, um major release como do 2.5 para o 2.6. Não sei nem se é considerado major, né? Mas algumas configurações mudam, principalmente pela base da versão do Kubernetes que o seu 2.5 está. Então tem que sempre se atentar aí com as boas práticas e, bom, se precisar de ajuda, Roberto e eu estamos aqui. Eu acho que é sempre importante você seguir a documentação, né? Mesmo que você já tenha feito atualizações passadas, vale sempre que você vai fazer a atualização de qualquer componente, vale a pena você ir lá e seguir a documentação. Às vezes muda alguma coisa e aquilo não foi noticiado, então é sempre interessante. E lembrando que o Rancher está gerenciando os clusters Kubernetes. Então, uma indisponibilidade do Rancher não significa indisponibilidade dos clusters gerenciados, tá? Então, é importante lembrar desse detalhe também. Exatamente. E teve uma pergunta que sabe responder essa, Roberto? Tem alguma ferramenta para validar o endpoint? Eu sei que dentro do Rancher a gente pode estar fazendo, disponibilizando endpoints autorizados a acessar esse cluster, né? Mas eu não sei exatamente se ele faz a validação, por exemplo, de endpoints que não estão dentro do que você setou no Rancher. Por padrão, não. É claro que a gente tem toda essa parte de integração. Perfeito. Ingrid. Se o Nginx estiver fora, o acesso ao cluster estará fora de qualquer maneira. Sim, entretanto, o cluster ainda vai estar de pé. Então, entenda que você ainda vai estar conseguindo receber suas requisições e trabalhar, né? Com certeza. Bora? Bom, eu já consigo ouvir a musiquinha de fundo aí, hein? Muito bem. Parabéns, galera. Pô, muito prazer conhecer você, Roberto. Venha mais vezes também, viu, cara? Curti aí. O cara tem a voz do Darth Vader, né, meu? Pera aí, olha. Aqui, ó. Vou personificar o Darth Vader aqui com o boné da Suzy. Aí sim. Pera aí, olha lá. Ficou bom, hein, ô, Boa. Roberto? Fica a dica aí para você, tá? Olha lá, ó. Ficou bom, hein? Confesso que é a primeira vez que eu ouvi o Roberto até bate um medo, cara. O cara tem mó voz grossa, mó estilo calmo, mó lento. Muito bem, Boa. muito bem. Bom, show. Vou compartilhar então a minha tela para a galera que vai entrar no Kahoot. Deixe-me ver aqui como que eu faço isso. Aqui. Pronto. Full screen. Cadê você? Full screen. Aqui. O Kahoot mudou aqui as coisas, né? Mas tá ótimo. Tá aí, ó. Consegui. Agora deixa eu compartilhar a minha tela. Pronto. Kahoot na tela. O PIN do jogo é 869-7480. 869-7480. A galera que está assistindo a gente lá aqui no YouTube, no LinkedIn,
na Twitch e no Facebook, e acho que no Twitter também está transmitindo. Fiquem espertos, porque nessas plataformas tem um delay de 20 segundos, tá? Então, quando aparece para vocês no device, aí no celular e na tela, tem 20 segundos de diferença. Acompanhem sempre pelo device, não acompanhem pela tela. Agora, a galera que está aí no Zoom, né? Pô, real time, né? Inclusive, tá o pessoal da baixa latência tá aí, né? Porque tem um pessoal aí com baixa latência, viu, Flávio? Os caras acham que tá do lado do servidor do Kahoot e eles são extremamente rápidos, cara. O Roberto, ele até fez uma pergunta aqui, vou denunciar ele. Ele mandou uma mensagem falando: vale participar? Então, já denunciando ele Eu aí. falei, Tá não falando vale claro. participar. A galera, infelizmente, não dá, né, cara? Porque, pô, aí é sacanagem, né? O cara já tem a resposta, né, meu? Eu vi que a galera pegou pesado demais aqui nas respostas, nas perguntas e respostas, então hoje vai ser divertido o Kahoot. Na sequência, 11 horas, a gente tem a Francis Nive, ela já está com a gente aqui na sala. Eu já vou dar até o root para Francis aqui, para minha... Ok, peguei a Francis, deixa eu dar o root para ela. Inclusive, um ponto que você falou interessante aí do Kahoot é que acho que o foco desse Kahoot vai ser mais responder rápido do que pergunta complexa. Então, acho que os baixa-latência aí que você puxou, talvez já tá na frente. Nossa, pode crer, né, cara? Isso, responder rápido no Kahoot é extremamente importante. Galera, 1 minuto para o Kahoot, valendo a partir de agora. Quem não entrar em 1 minuto, não entra mais. Vou começar a fazer a contagem aqui agora. Valendo, 1 minuto. Vamos embora para o Kahoot, galera. Separei aqui para vocês, para os primeiros colocados no Kahoot, da Suzy, para os primeiros colocados, esse camaleão. Que eu quero dizer os primeiros colocados. O primeiro, o segundo e o terceiro do Kahoot da Suzy. Esse camaleão. Os 3 finalistas já ganharam esse camaleão. O segundo e o terceiro vai levar um prêmio extra aí. E o primeiro vai receber ainda um outro presentinho. Dez segundos. 5 segundos, galera. Venceu. Vamos para o Kahoot. Kahoot da Suzy, Flávio Russo e Roberto Menezes. Muito obrigado, viu? Vocês são sempre muito bem-vindos. Nós que agradecemos. Vamos em frente. Tá bom o som do Kahoot para vocês aí? Tá, né? Primeira pergunta. O Rancher Desktop pode ser executado em um notebook? Essa daí tem história, hein? Uma demonstração que o Roberto tentou no notebook, rodou. O que aconteceu depois dele rodar? O notebook fritou. Aê! Muito bem, a galera tá antenada. Sim. Então, Wonder Goat, Power Rank, Wise Stork, não se animem, as coisas podem mudar. Qual é a versão atual do Epinio? Será 127.001, o endereço da minha alma. Essa tá fácil, galera. Certeza, viu? Certeza que é 127.001. Muito bem. A gente errou, ficou metade aí, hein? Pegou na curva. Pegou na curva. Boa. Vamos lá. Falei que ia dar uma girada. Falei. Aí, ó. Swift Goat, Fabulous Snail, Dr. Alab. Muito bom, vamos para a terceira pergunta.
Os deployments do Marketplace são baseados em... Aí, Evandro, first, não se anime, Evandro. Não tô gorando não, hein, Evandro? Brincadeira, cara. Muito bem, os deployments do Marketplace são baseados em Helm. Parabéns para a galera que está antenada aí, ó. Não é o Docker Compose. Show! Bom, agora a gente vai para a pergunta é tudo ou nada, né? Porque a quarta pergunta acaba definindo, a maioria dos casos, o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Mas olha o que rolou agora. Uma puta de uma virada. Todo mundo que não tá, ó, olha isso. Diferença de 16, hein? Quem for mais rápido ganha. Nossa, que loucura, virou tudo. O que o Epínio facilita? Quarta pergunta. Ih, Evandro, foi mal, mano. Teve dois aí que já desistiram, né? Meteram um chamar o Uber na resposta. Isso aí já aceitou. Ai, cara, eu adoro essa resposta engraçada, mano. Vocês mandaram bem, mano. Muito bom. Inclusive, de novo, mais gente foi na configuração da infraestrutura. Configurar o fleet, o Epínio, que é o deploy. Última pergunta, vamos ver como é que ficou aqui a nossa colocação. Puta virada, mano. Meu, impressionante. Não teve, ó, meu, eu nunca vi isso acontecer no Kahoot. O quarto, sempre, os caras que estão na quarta pergunta já, que sempre se mantém, terceiro e quarto sempre se mantém até o fim. Que loucura, que loucura. Última pergunta. Cara, eu não vou nem falar para não desconcentrar a galera. Última pergunta. O que o Rancher não faz? Café! Há controvérsias! Há controvérsias, mas tá certo, muito bem. Muito bem, galera. Ó, topo, galera, o que o Rancher não faz? O Rancher automatiza sim os deploys, ele centraliza sim a administração dos clusters, né? E ele gerencia sim os clusters de Kubernetes. Tá? Duas coisas aí, eu acho que o pessoal respondeu rápido demais, não viu a pergunta. Pode ser. A gente ser, deu uma invertida e o Ivo caiu na bait do 269. Caiu. Eu tinha falado grave, o Ivo tá aí. Muito bom, vamos ver quem foram os finalistas? Vamos lá. Simplificando o K8S com ferramentas open source, terceiro lugar, Red Crab. Parabéns, mano. Já dá um alô pra gente aí no chat. Spirit Cat em segundo lugar. E o primeiro lugar ficou com quem? Captain Bobcat. Parabéns, galera. Parabéns. Muito bom. Sensacional. Que virada, mano. Que virada. Foi uma bagunça. Primeiro não teve ninguém. Quem achou que ia ganhar não achou nada, né? Não perdeu. E é isso daí. Deu tudo bom. É muito bom, muito legal. Galera, vocês que ganharam o Kahoot, primeiro, segundo e terceiros colocados, a Lívia vai mandar aí para vocês um link no chat para vocês se inscreverem e enviarem para nós os seus endereços. E vocês vão ganhar, olha só que bonitinho. Esse cara aqui é lindo, hein? O que você achou, Francis? Hein? Legal, Nívia? Você curtiu? Bonito, né? Eu tô caracterizado hoje, eu tô de bonezinho da Suzy, eu tô... Cara, muito legal. Flávio, Roberto, muito obrigado, meus caros. Sejam todos... voltem sempre, vocês são todos muito bem-vindos. Parabéns aí pela apresentação de vocês. A gente que agradece. Muito obrigado. Foi um prazer. Inclusive, mandar o LinkedIn aqui para o pessoal que quiser chamar, pode?
Claro, pô, posta no chat já pra galera. Perfeito. Conectem-se com o Roberto e o Flávio. Eu sei que o Flávio, ele é um gamer fanático e ele faz algumas coisas aí do Suzy, mostra como que E joga no desktop da Suzy. o mais Algum, próximo de vício aqui é baralho. Culpa do Roberto aí também. nossa, cara, os baralhos, né? Não vamos falar disso agora. Não vamos falar disso agora. Valeu, gente. Valeu, Galera, já pessoal.